Olha, gente, eu estou aqui com o nosso conterrâneo Cerezo, ele que é presidente da Comarca de Mandacaru, né? E vai falar aqui um pouco sobre a Caatinga, né? Quais as principais atividades humanas que impactam na Caatinga? Olá, companheiros e companheiras, é um prazer estar aqui falando com vocês e nós sabemos que nós moramos na Caatinga, né? Um bioma assim, importante, né? E a gente precisa preservar o nosso bioma a partir da nossa subsistência, né? E a gente precisa muito preservar, porque às vezes a gente falta às vezes de conhecimento, a gente está destruindo muito esse bioma, né? E a gente precisa, né, dessa sustentabilidade. E cuidar da nossa Caatinga, do nosso bioma, é muito importante. Então não destruir. A gente percebe que as queimadas ela destrói muito, né, a nossa Caatinga, o nosso bioma. Os agrotóxicos também destrói muito, né? A caça destrói muito, né, a nossa Caatinga, porque a gente precisa de preservar, né, a fauna e a flora. Então a gente precisa de preservar, de cuidar realmente da nossa Caatinga, o nosso bioma. A gente sabe da importância do bioma Caatinga, né? Que é exclusivo brasileiro, não existe em nenhum outro país, né? Corresponde a 11% do nosso país, né? Do território brasileiro, 70% do Nordeste e 60% do bioma Caatinga está na Bahia. No território também, então, 33% da vegetação e 15% dos animais são exclusivos, ou seja, não existe em nenhum outro local. Então é um bioma muito rico, muito importante e precisa ser preservado, né? E precisa de uma atenção do poder público, porque muito quando se fala de preservar, se fala mais na Amazônia, né? E o bioma Caatinga é esquecido, mas é um bioma muito importante para o nosso país. Então, é importante, né, o nosso bioma, e a gente percebe, né, a gente que convive, né, com a Caatinga, que aos poucos isso vai sendo destruído, né? Então a gente precisa preservar o nosso museu, por exemplo, a gente destrói, né, a importância que tem o museu e a gente acaba destruindo. Se a gente andar na Caatinga, você não vai encontrar um buzeiro jovem, né? Só são aqueles umbuzeiros mais velhos que eles acabam, né, envelhecendo, acabam morrendo e aí vai acabando a nossa Caatinga. E a gente precisa de recatingar, né? Fazer o recatingamento. Aí às vezes as pessoas dizem, como é que eu vou plantar um pé de umbu? Eu não vou alcançar porque ele demora a produzir, não importa, né? O importante é que você está plantando e se você, ou se nós escolhermos umbu, tudo bem, senão vão vindo as novas gerações, né? Porque se você observar o juazeiro, né, e tantas outras árvores que a gente acaba destruindo, então a gente precisa de preservar a nossa Caatinga. Quais as medidas sustentáveis que poderiam ser implantadas para a preservação e conservação do bioma Caatinga? Então, deveria ter políticas públicas voltadas, né, para essa sustentabilidade, né, a preservação, né, o recatingamento. Inclusive o INCRA já está fazendo esse trabalho, que é um parceiro nosso também, né, que já está fazendo esse trabalho. O recatingamento é uma palavra nova, né, uma ação nova, que a gente às vezes usa muito, né, o reflorestamento, né? Mas como nós somos da Caatinga, então é o recatingamento. Então precisa de investir cada vez mais no recatingamento e preservar o que tem, né? Nas escolas, né, em famílias, nas associações, nesses espaços públicos, a gente começar a discutir a importância e a valorização da nossa Caatinga. Então precisa muito, né, que o poder público invista cada vez mais em políticas públicas para que a gente possa manter a nossa Caatinga que existe, né, e recuperar aquelas que já estão degradadas. E para isso precisa muito de políticas públicas, né, voltadas para esta área.
a gente percebe que a questão de a chuva, por exemplo, né? A gente percebe, por que agora a chuva está tão escassa? Né? Mas a gente não imagina. As consequências disso é o desmatamento, é o desrespeito que a gente está tendo para com a natureza ambiente. Assim, por que a caatinga ela é vista como bioma pobre? Infelizmente, existe essa visão, né? Os índios já chamavam a floresta branca, porque quando você olha para uma caatinga, nesse período ela já começa, né? Já está um bioma, né? Uma caatinga branca. Aí você imagina que ali não existe mais vida, mas ali existe sim a vida, é porque ela tem o período, né? Que ela está verde, né? Que é o período chuvoso, e existe o período que ela precisa também de descansar, o período que cai as folhas, né? Para poder manter ali as suas raízes. Né? Então aquelas folhas que caem, elas caem para poder proteger as suas raízes. E ali, quando chove, aquelas folhas apodrecem, elas já se tornam adubo e ela começa a nascer uma nova folhagem. Para a gente perceber a importância, né, da caatinga. Por si, ela já faz o processo, né, de adubação, né? E às vezes a gente não tem esse conhecimento e acaba queimando aquelas folhas que ficam lá no chão. Quando a gente capina ou quando a gente vai lá, passa a vassoura, limpa tudo, então deixa tudo limpo. Então aquelas folhas que caem é proteção para a própria planta. É tanto que geralmente as mulheres utilizam aquela folhagem que fica embaixo das árvores para adubar as plantas. Exatamente. Então, o terreno brasileiro, né, o solo brasileiro, ele é muito rico, né, e as folhas, né, das plantas, elas servem também como adubação. E a gente precisa utilizar isso, ao invés da gente comprar produtos, né, nas casas, né, de produtos que às vezes a gente acha que vão ajudar, né, isso atrapalha, né, produtos, os venenos que às vezes a gente usa para combater, né, as pragas, né, para adubar o terreno, isso às vezes não, geralmente atrapalha, prejudica e vai destruindo a natureza. Então a folhagem, ela serve muito como adubo, né, para as nossas plantas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por isso. Valeu, obrigado a vocês, estamos aqui, qualquer coisa, e a gente faz um convite a você, né, participe das nossas reuniões, dos nossos encontros, das nossas palestras, né? Participem das nossas feiras, porque a importância é a participação. Quando a gente começa a participar, a gente vai descobrir o quanto a gente é importante, o quanto a gente é criativo e o quanto a gente é inteligente. Mas para isso precisamos explorar nossa inteligência, precisamos mostrar, né, o nosso potencial, a potencialidade que existe no nosso município e dentro de cada um, né? Nós temos capacidade de transformar, isso depende de nós, usarmos a inteligência que nós temos, usarmos os recursos, né, que nós temos, recursos naturais, sem agredir o meio ambiente. Então isso nós chamamos de sustentabilidade, é não agredir o meio ambiente, porque quem preserva a caatinga está preservando a vida.